Para mim foi um enorme desafio escrever O Segredo da Boneca Russa. Pela ousadia de juntar literatura e história, dois gêneros que lidam com técnicas diferentes. Um utiliza personagens fictícios, o outro personalidades reais. Um se vale apenas da imaginação do autor, o outro de fatos. Mas o meu objetivo sempre foi o de escrever ficção e não biografias. A ousadia é que eu quis oferecer mais que entretenimento para o leitor, mais que literatura. Eu quis trazer informações sobre um tempo sombrio, ainda com muitas interrogações e muito a desvendar. Ousadia também porque eu não pertencia ao universo das duas personagens centrais. Suas experiências eram inéditas para mim. Foi incrível imaginar vidas completamente diferentes da minha. O Segredo da Boneca Russa está classificado como suspense policial, porque a narrativa se passa em torno de um crime. Mas, no fundo, é uma história de amor e justiça. Não apenas do amor entre um homem e uma mulher, mas entre pessoas. Sou uma otimista incorrigível. Continuo acreditando que o amor é transformador, sempre para o bem. Quando ouço a afirmativa de que todos somos maus na essência, mais me convenço do poder do amor. Temos que lutar contra esse nosso lado destruidor. Esse é o meu motivo para viver. Que outro motivo para viver se não for amar? Fazer O Segredo da Boneca Russa foi também um ato de muito sofrimento, pelas cenas fortes de tortura e desamor que descrevi. É meu primeiro romance e desde o lançamento tenho vivido situações incríveis. Amigos que leram me perguntam se tem algo de autobiográfico. Teve uma pessoa que se chocou com os diálogos vulgares de alguns personagens. O trabalho do romancista é este: criamos personagens fictícios que precisam parecer reais, que falam obscenidades, que fornicam, que têm pensamentos vulgares, que matam, que amam, enfim, são humanos. Então, o romance trata de todos esses sentimentos humanos. A boa notícia é que o amor vence no final. É difícil falar sobre o que escrevemos. A partir do momento que a obra se torna pública, ela deixa de ser do autor, passa a ser coletiva. O que eu penso, toda a ação solitária de 4 longos anos, pesquisando e escrevendo, tudo que eu impus ao leitor, não me pertence mais. Minha opinião não interessa mais. O leitor passa a ser o ator principal. Ele se submete à minha narrativa, mas depois ele reassume as rédeas. Ele vai se identificar ou rejeitar, vai condenar ou ficar simplesmente indiferente. Brasileira, a impunidade e a injustiça são temas que sempre me incomodaram. Fui educada no Brasil da ditadura, com valores rígidos. Você erra, você é punido. Então, por que essa máxima não valia para militares torturadores? A justificativa era sempre a lei da anistia. Sei, mas e os tais subversivos foram punidos? Presos, torturados, julgados, condenados, assassinados. Assim como eu, muitas pessoas do meu círculo também desconheciam informações básicas sobre o período, em parte devido à censura imposta aos meios de comunicação. Eu, que não me lembro nada do dia do golpe, eu tinha apenas 7 anos, só fui me dar conta de que vivíamos um regime de exceção vários anos depois, quando ouvia comentários como o de um estrangeiro sobre o filme Laranja Mecânica, de Stanley Kubrick. Perguntei onde ele havia assistido. Ele respondeu: no cinema, no país dele. Fiquei surpresa. No Brasil, pouco se falava no filme, estava censurado. O presidente era o General Médici. O filme só foi liberado quando eu já tinha mais de 20 anos. E mesmo liberado, as partes íntimas dos atores, nas cenas de nudez, eram cobertas por tarjas pretas. Na adolescência, a literatura de Jorge Amado foi banida das escolas. Líamos escondido. Então, esse tipo de proibição, de censura, me incomodava muito. Éramos adultos tratados como crianças, seres incapazes de escolher ou discernir o que era melhor para si. É assim que se forma um país? Já os países vizinhos, que também estiveram sob ditaduras militares, agiram de outra forma. Tardiamente, mas passaram sua história limpa. Quando o ditador chileno Pinochet foi preso em 1998, eu já tinha mais de 40 anos. E iniciou-se um debate mundial. Crimes contra a humanidade não prescrevem. Aquilo foi um marco.
mudou a visão de impunidade, de tortura. Por que Paris? Por uma questão de paixão à primeira vista. Paixão pela cidade desde a primeira vez que a visitei, quando morei uma pequena temporada nos anos 90. Pelos valores revolucionários de liberté, égalité e fraternité. Por ter acolhido exilados brasileiros durante a ditadura. Uni tudo isso e criei Joella, uma historiadora francesa, filha de uma brasileira que se autoexilou em Paris durante a ditadura militar. Joella vai narrar a saga da família materna envolvida em um crime hediondo, que ficou oculto por quase 50 anos. Paris entra na história através dela.